Fala galera do YouTube, do Facebook e do Instagram. Sejam muito bem-vindos ao Universo das Carnívoras. Eu sou o Rafael Ferrarese, vulgo Mão de Urso. Tudo bom com vocês? Bom galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, dessa vez a gente vai falar a respeito de pinguículas, tá? Vocês já devem ter reparado que havia um vídeo a respeito de pinguículas no nosso canal, mas que infelizmente esse vídeo foi retirado, né? Esse vídeo não foi retirado por motivos maiores, na verdade foi por burrice a minha. O que aconteceu? Eu infelizmente fui editar o vídeo, fui cortar algumas cenas, enfim, foi mexer no que já estava feito e acabei excluindo o vídeo sem querer e também esqueci de fazer backup. E aí aconteceu isso, beleza galera? Bom, mas aquele vídeo em contrapartida, eu achei que ele tava muito ruim também, eu achei que ele tava muito parado, muito estático. Infelizmente, né, usei o tripé e ficou um negócio estranho. Então galera, sem mais delongas, vamos falar a respeito hoje de pinguículas. Bom, o que são pinguículas? Pinguículas fazem parte de uma espécie de plantas carnívoras muito semelhante às suculentas. Tá? São semelhantes no formato delas, tá? Pinguículas vem do nome de ping, que ping do latim significa gulosas ou gordinhas, enfim, tá? Na verdade, pinguícula foi catalogada por Gessner, acho que em 1856, se eu não estou enganado, tá? O Gessner, esse nome que vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó, tá? Depois dá uma pesquisada lá. Não sei exatamente o ano ao certo, tá? Mas acredito que isso foi a primeira vez que ela foi catalogada, não que ela não tenha sido descoberta antes, tá? Então, ao ver as folhas todas cheias, assim como você está vendo agora, de insetos, ele colocou o nome de gulosa, na verdade, de pinguícula. Na verdade, colocou esse nome em latim, porque antigamente se tinha esse costume de colocar as coisas quase todas em latim, e aí a maioria dos biólogos botânicos catalogavam assim, ela acabou recebendo este nome oficialmente. Tá bom? Bom, as pinguículas, elas são encontradas em vários lugares da parte do mundo, no hemisfério norte principalmente, na América Central, onde existem as espécies mais bonitas, existem também algumas partes da Ásia, da Europa, mas uma curiosidade é que você não encontra pinguículas na Austrália, por exemplo, tá? Lá naquela parte oceânica, na Oceania. Então você não encontra pinguículas originárias da Austrália. Por quê? Porque não é um ambiente propício para elas. Talvez você as encontre por algum pesquisador ou algum cara que levou essa planta para lá, mas não existem espécies que são originárias da Austrália, por exemplo, tá bom? Então fica aí essa dica. Bom galera, pinguículas, na verdade, como é que funciona isso aqui? A pinguícula é meio suculenta? Vamos colocar assim que ela é meio suculenta. Tá, mas ela não é uma suculenta, tá? Na verdade, as pinguículas, elas vai uma outra curiosidade, né, sobre essa planta. Durante o inverno, que acontece geralmente nos lugares onde a pinguícula estão, são invernos assim não tão rigorosos, mais rigorosos, né? Essa planta, durante esse período, ela escolhe se ela vai ser carnívora ou não. Isso é verdade, tá? Isso acontece. Nem todas as folhas da pinguícula são carnívoras. Geralmente as folhas da base, aqui as que ficam depois, elas deixam de ser carnívoras, tá? As que são mais, assim ou não, acontecem geralmente longe do inverno. Então o que acontece? No inverno essa planta assim, ela escolhe ser menos carnívora e aí ela vai criar um negócio chamado hibernáculo. Como é que funciona o hibernáculo? Essas folhas aqui, ó, as maiores, elas diminuem. Essa planta obviamente fica muito menor, com folhas mais atrofiadas. Vocês podem ver aqui, ó, são folhinhas muito menores, tá? E aí com essas folhas menores é que ela acaba criando esse hibernáculo pronta para dormir, tá? Essas folhas que geralmente são em formato de roseta. Como assim roseta? O que é uma roseta? Vamos lá, ó. Roseta é quando a planta cria esse formato de rosa. As pétalas nascem ao redor, entendeu? Isso é roseta. Só que fica muito menor, muito menorzinho mesmo, pequeno. Para quê? Para que ela consiga se adaptar ao inverno. Então é dessa parte aí que a gente chega à conclusão que às vezes ela é meio
meio suculenta, tá? Então vamos lá. É parecido? É parecido, pronto, é parecido sim. Me perdoem aí os biólogos e botânicos de plantão, mas uma coisa que foi criada até uma época atrás, uma discussão, se ela é parente da suculenta. Em termos até é, mas em questão de evolução, não tem nada a ver. É uma planta carnívora, insetívora, tá bom? Beleza, turma? Então, galera, como é que funciona a pinguícula? Tá? Essa planta aqui, na verdade, ela cresce em diversos ambientes diferentes, tá? Na América Central, ela dispõe de um ambiente mais alcalino. Como assim, Rafael? Ela cresce mais em rochas, em troncos de árvores, em esplanadas de pedras, tá? Então, são substratos mais minerais, são solos mais minerais. Na América do Sul e na América do Norte, lá no caso, ela cresce mais em ambientes turfeiros. O que são turfeiros? São solos mais ricos em musgo, como este solo aqui, ó. Tá? São solos mais ricos em musgo esfagno mesmo, só rico em esfagno. Tá? Então, como assim? Ela cresce mesmo em região mais de pântano, em partes mais cobertas, enfim, tá? Pinguícula não gosta de sol. Isso é verdade ou é mentira? Meio verdade, meio mentira, porque pinguícula precisa de sol para continuar fazendo a fotossíntese. Antes de tudo, não se esqueça, isso daqui ainda é uma planta, tá? Plantas precisam fazer fotossíntese, que é a troca de gases e substâncias. Tá? Então, nesse caso aí, com o ar e contato com a luz, libera gás carbônico, absorve e libera oxigênio, né? Enfim, como é que funciona isso então? Pode ou não pode ficar no sol? Não pode ficar no sol, mas você deve colocar ela num lugar onde ela bata, onde ela receba pelo menos a luz. Como assim? Dá uma olhada na minha área. Tá aqui a minha área, tá meio escuro porque vai chover, mas dá só uma olhada aqui, ó. Aqui é coberto, entendeu? Ela tá exposta ao sol? Não está diretamente falando, mas ela está exposta à claridade. Dá só uma olhada aqui na minha bancada. E ela está exposta sim à claridade, tá? Então ela recebe sol? Não recebe, só recebe o sol na parte da manhã, aquele solzinho que bate aqui do lado assim, tá? Mas ela não bate sol. Toda pinguícula fica verde, fica vermelha? Não, nem toda pinguícula fica rosinha vermelha, tá? Essa gigante aqui, por exemplo, ela não fica, nunca ficará. Tá? Algumas espécies de outras plantas carnívoras ficam, como essas cetus aqui, ó. Vamos pegar ela? Tá, elas estão na água aqui, galera, ó. Pera aí, meu cachorrinho quebrou um prato. Vou lá ver o que aconteceu. E aí, tá aqui a prova do crime, que a criatura acabou de quebrar um prato. Olha lá, cara, não foi você, né? Quem foi que quebrou o prato? Olha aqui pra mim e fala. Quem quebrou o prato, meu? Não foi você, né? Pilantra. Vou voltar pro vídeo. E depois do crime consumado pela Mel, a gente volta pro vídeo. Bom, galera, tá aqui as cetus. Nem sempre as plantas ficam vermelhas ou rosadas, mas essa planta aqui ela fica. A minha cetus, ela fica rosadinha. Olha só que bonita. Algumas espécies como a pirouete, por exemplo, também ficam rosas, mas nem todas ficam rosas. Depende muito da característica da sua planta. Essa daqui eu sempre vejo muitas dessas cetus rosinhas assim, tá? Esseriana também fica rosinha, que é aquela menorzinha ali, tá vendo? É uma das menores pinguículas. Olha o meu dedinho perto dela, tá? Ela também fica rosa. Então é comum, tá? Então eu vou colocar aqui agora, beleza? Elas estão na água, tá? Então isso aqui depois eu explico sobre a água, tá? Então sobre o sol, o ideal é que elas não fiquem no sol. Elas fiquem em uma área coberta, que vai ser muito melhor, tá bom? Sobre rega, Rafael, pode regar, não pode regar? Sabe o que eu aconselho? Coloque a sua planta carnívora dentro de uma bacia, de um negócio desse com água até aqui, a metadinha aqui um dedo do vaso. Você vai deixar até a água secar. Quando ela secar, você vai deixar
2 ou 3 dias sem água. E depois você coloca a água de novo, deixa secar e depois deixa mais 2 ou 3 dias sem água. E vai seguindo assim, tá bom? O ideal é nunca deixar muito ou longos períodos sem água, tá? Mas já que eu deixo a água bem no baixo, o substrato faz toda a diferença. No caso da pinguícula, sob substrato, vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa planta ela não precisa adquirir nutrientes pelo substrato como algumas espécies. A pinguícula tem 90% da sua alimentação de adquirir os seus nutrientes pelas folhas, pelo seu sistema de digestão de insetos, tá? Então, como é que funciona isso? A água, na verdade, as raízes, o sistema radicular é simplesmente para adquirir umidade. Só isso, para ela não morrer de sede. Mas por nutrientes, ela adquire pelas folhas, tá? Eu tô com essa voz de pato rouco, de marreco, porque eu tô sem voz, eu acho que eu vou ficar gripado. Tá, galera? Então não estranha não, tá bom? Bom, galera, nesse caso aqui, então, as raízes servem apenas para adquirir umidade. 90% dos seus nutrientes são adquiridos pelas folhas, como você pode ver aí, essa gorda, como elas gostam de comer. Isso aqui é muito voraz, isso aqui é muito eficiente contra insetos. Uma das maiores curiosidades é que essa planta é utilizada em muitas estufas pelo mundo afora como uma grande combatente contra as pragas. Existem pessoas que têm essas plantas dentro das suas estufas, única e exclusivamente para acabar com as formigas, para acabar com os insetos, para acabar com todo tipo de praga. Isso é muito legal, né não? Outra curiosidade sobre a pinguícula é que ela possui uma substância que é utilizada como remédio. Em alguns países, essa toxina que é retirada das folhas das pinguículas é usada no tratamento de feridas, como bálsamo, para evitar o apodrecimento da carne, enquanto é feito a cura do machucado, tá bom? E até evitar que alguns insetos pousem lá. Tá, isso é muito bacana também. E mais uma terceira curiosidade sobre a pinguícula. Uma substância que é extraída dessas folhas é utilizada como é que fala? Na coalhação do leite, isso. Na coalhação do leite. Então, em alguns países, mais especificamente na Suécia, se eu não estou enganado, me corrijam se eu estiver errado. Na Suécia, existe uma bebida que é feita a coalhação do leite através dessas folhas aqui. É uma bebida láctea que eu esqueci o nome, é um nome estranho, tá? Mas tá aí uma curiosidade muito boa dessa planta. Legal, né não? Tá? Então, fica aí a dica sobre rega dessas plantas, sobre o sol e sobre os demais. Agora sobre substrato, eu vou falar um negócio, uma dica muito legal aí. Tem uma galera utilizando pipiquete ou areia de gato para fazer substrato. Meus amigos, nada contra vocês, nada contra a iniciação científica, nada contra como eu posso dizer, contra a curiosidade dos meus amigos e pesquisadores. Eu acho que tem que pesquisar, se deu certo, compartilha. Mas eu não concordo com a ideia de usar o pipiquete ou a caminha de gato lá, o negócio todo, porque aquilo é banheiro de gato, tá bom, meu querido? Então aquilo vai atrair um gatinho pro teu vaso, no mínimo. E você não quer ninguém derrubando seus vasos. Essa é a primeira. A segunda é que aquela areia lá, ela contém algumas substâncias que podem danificar a sua planta. Nem toda aquela areia é sanitarizada, né, nesse caso. Nem toda aquela areia, ela contém nutrientes específicos. E a única exclusividade, função de um ser humano utilizar aquilo é porque ela é mineral. E cara, se você quer fazer um negócio limpo, higiênico e com sabedoria, utilize isso aqui, ó. Desculpa a tampinha que eu vou mostrar, mas tá aqui, ó. Isso aqui que tá aqui, ó. Isso. Você sabe o que é isso aqui? Isso é perlita expandida, tá? Essa perlita aqui, ó, ou perlite, algumas pessoas usam aí, dizem. Perlita expandida é um mineral vulcânico que você vai aprender um pouquinho mais se você ver o nosso vídeo de substratos que veio antes desse daqui. Então larga desse preguiçoso, vai lá no nosso canal e dá uma olhada, tá?
Como é que funciona esse substrato? 50% de musgo esfagnum, 50% de perlita, e aí o substrato vai ficar muito mais legal do que você usar areia de gato, fazer xixi e cocô para você colocar a sua pinguícula dentro, tá bom? Fica aí a dica. Tá, então, se você quiser comprar perlita, tem um lugar muito bacana, tá? Que vende perlita a um preço show de bola. É o Depósito da Jardinagem. Vai ficar o nome aqui embaixo, na descrição do vídeo. Lá embaixo vai aparecer o número do WhatsApp, o vendedor é o Ricardo e é o Depósito da Jardinagem. Você não encontra só perlita lá, você encontra a turfa, que também pode ser muito bom para pinguículas, e você também encontra a perlita expandida. Você também compra musgo, enfim, vasos, diversas coisas você consegue encontrar no Depósito da Jardinagem. Eu vou deixar o WhatsApp lá e aí você dá uma olhada. Outro lugar muito bom para você conseguir um substrato show de bola para plantas carnívoras e para pinguícula, principalmente o substrato campeão para pinguículas, que é o Subsval. Tá aqui nesse saquinho aqui, vem nesse saquinho bonitinho, ó. Tem cama de aviário, casca de arroz, isopor picado, tem musgo esfagnum picado, é muito bacana. O Subsval é específico para todos os tipos de plantas carnívoras, serve, mas é específico para pinguículas. Essas gigânteas aqui, olha só o tamanho disso daqui, ó. Olha só a minha mão, olha isso, tá? Essa pinguícula gigante aqui está plantada no Subsval. E olha como é que cresce, cresce parecendo um dinossauro, né? Então, galera, se você quiser comprar o Subsval, é feito pelo Valdemar Schosslen, da Floricultura Viva Flor. Viva Flor, aparece aqui embaixo, tá bom? Entre em contato com ele também, vou deixar o número do WhatsApp. Se você também quiser comprar não só substrato, você também encontra com Val essas pinguículas aqui, ó. Gigantea, Tina, Montezumai, essas espécies específicas você encontra, ó, Afrodite, essa aqui que fica linda com as folhas fininhas, você encontra com o Valdemar, entregue em todo o Brasil, tá? E é super seguro, você pode comprar, você pode confiar, pode comprar, que eu recomendo. Outro fornecedor muito bom de pinguículas, de substratos e vasos é o nosso amigo e parceiro plantascarnívoras.com.br. Também está aqui embaixo, ó. O plantascarnívoras.com.br é um site onde você encontra substratos, vasos, enfim, outras coisas, e não só, mas também algumas espécies específicas, como essas setos aqui, ó. Essas setos você encontra, ou essa esseriana, você encontra lá com o Gino do plantascarnívoras.com.br, que eu vou deixar o link também aí. Então, uma dica, enche o saco dos caras, manda o WhatsApp à vontade, pergunta mesmo, manda aqueles um monte de oi, já viu isso? Quando ninguém te chama no WhatsApp, e aí o povo fica oi, manda um monte desse aí que ele te responde, tá bom? Fica à vontade, eles vão gostar, tá? Beleza, galera? Então, pessoal, ficou a dúvida aí sobre substrato? Não usa pipiquete. É conselho do Plantas Carnívoras, perdão, conselho do Universo das Carnívoras, conselho meu, que tem aí uma certa experiência com isso. Se você quer usar banheiro de gato, deixa pro seu gato usar o banheiro, tá bom? Não fica usando o banheiro dele nas suas coisas, tá? Larga de ser porco e utiliza lá o perlita expandida, que vai ser muito melhor. Compra com o Ricardo, entrega em todo o Brasil também, é super seguro e higiênico, tá? Melhor do que você ficar usando coisa de gato no seu vasinho, tá bom? E aí, galera, uma outra dica que fica aí pra vocês é: Rafael, eu tenho uma pinguícula dessa aqui, ó. Eu quero fazer mais uma, como é que eu faço? A coisa mais fácil de se fazer com pinguículas hoje é o leaf cut. Como é que funciona? A pinguícula é muito fácil. É uma maneira muito boa de você aprender a fazer leaf. Você arranca uma folha da base, igual você já deve ter visto nos vídeos, e aí você planta no musgo, igual eu fiz aqui, ó. Plantei e vai acontecer isso aqui, ó, tá vendo, ó? Ela nasce. Isso é incrível. O que você precisa? Você precisa de musgo, de água e da folhinha arrancada. Você planta a pontinha da folhinha, tá vendo aqui, ó? A pontinha da folhinha e depois acontece isso aqui, ó. Viu aí? Isso daqui é uma tina, pinguícula tina. Essa daqui, ó, é gigantea.
show de bola, né? E já tá comendo, tá? Então, isso é leaf, é a maneira mais fácil de você reproduzir pinguículas, tá? Por leaf cut, tá? Eu vou fazer isso com a minha cetus, que vai ser muito interessante também. Beleza? Outra maneira de você reproduzir essa planta seria por sementes, mas é difícil pra caramba você conseguir polinizar. Eu consigo fazer, geralmente eu enfio o palito aqui dentro, tá vendo lá, ó? Eu arranco uma grande quantidade de pólen e enfio na outra, tiro daqui, coloco na outra e coloco na outra, tá? É assim que eu faço polinização. Uma curiosidade sobre essas plantas: as folhas são disponibilizadas por lábios, dá só uma olhada. Isso aqui é uma curiosidade que ninguém sabe na maioria das vezes. Mas o que acontece? Os lábios dessa folha são divididos em duas partes, a parte de baixo e a parte de cima. Na parte de baixo tem 3 pétalas, 1, 2, 3. Na parte de cima tem 2, 1, 2. É assim que a gente distingue as flores das pinguículas. Em sua maioria, as plantas, nesse caso as pinguículas, são distintas pelas suas flores. Então, muitas espécies são catalogadas a partir das flores e não das folhas, tá bom? Então, daí uma dica bem legal, tá? Se você quiser aprender a fazer sobre polinização de pinguículas, logo mais a gente faz um vídeo a respeito disso também, tá bom? Bom, galera, uma curiosidade sobre essas plantas, outra, lá vai curiosidade, isso aqui é só curiosidade nesse canal. Uma outra curiosidade muito bacana é que essas plantas, dependendo do lugar onde ela cresce, as raízes se modificam. Como assim, Rafael? Elas criam certas ventosas, assim. Você sabe o que é ventosa? Sabe o braço do polvinho, aquele braço cheio daqueles gominhos? Aqueles gominhos ou aquele negócio de grudar no vidro do carro, que você enche de cuspe, vai lá e tome. Então, aquilo ali é uma ventosa. Para que servem essas ventosas? As raízes das pinguículas se adaptam muito fácil para ela conseguir ficar grudada nas pedras, nos galhos, enfim, aonde ela crescer, tá? Então essas raízes são bem dinâmicas. Beleza, Creuza? Bom, galera, aí agora a gente vai para a próxima parte, que é como funcionam essas plantas. Bom, galera, o que você tá vendo ali, ó, se mexendo, é o meu amigo mosquito. Eu não empurrei ele simplesmente caiu ali. Tá, ele realmente chegou e ficou preso. Como funciona o sistema dessas plantas? Quando eu disse que ela é parecida com as droseras, é porque ela realmente é parecida com as droseras. Nessas folhas existem diversos filamentos capilares, dá só uma olhada. Olha só ao redor dessa Montezuma ali, ó, dessa folha mais fininha. Você consegue ver diversos pelinhos, olha só. Esses pelinhos contêm uma substância que nós chamamos de mucilagem. Essa mucilagem, olha só, você consegue ver mais especificamente aqui, ó. Essas gotinhas são responsáveis por atrair alguns insetos, que são confundidos achando que é água, o cara vai beber e novamente ele fica preso lá. Não só isso, a cor dela chama muita atenção, porque é um verde, na maioria das vezes, chamativo, tá? O que acontece? O inseto, ó lá, tá vivo, só que ele tá tentando sair, ele não vai conseguir sair dali, porque as asas já ficaram grudadas, tá? O que acontece? O cara vai e cai ali naquela parte, tá vendo ali, ó? Ah, papai! Aí, foi! O cara fica grudado ali, ó. A partir dali ele não consegue mais sair e ele fica preso. A partir do momento, essa é a primeira parte dessa planta. Ela aciona uma válvula lá dentro que solta mais mucilagem e ela fica presa. Bom, existe um órgão que está presente em toda essa folha aqui. É um órgão só que é responsável por fazer a digestão e a quebra de enzimas, tá? Essa quebra de enzima é feita através desse órgão e a partir desse momento, depois que a planta já ficou presa, é aí que começa o processo de carnívora, ou seja, ela ainda não fez a digestão. O bicho está grudado ali, mas ela vai começar a fazer a digestão agora, tá? Então o que acontece, galera? Uma vez acionada essa válvula digestiva, essa parte onde o inseto ficou grudado, ou seja, o dedinho se aproximando, esse pedaço todo aqui vai deixar de ser carnívoro.
Eita, é verdade, é verdade. Onde uma vez foi acionada essa válvula, ela não pode ser acionada novamente e vai deixar de ser carnívora. Ou seja, outras partes da folha podem até continuar sendo, mas aquela parte onde já foi acionada não volta a ser carnívora novamente. Entenderam então como é que funciona? Dá só uma olhada lá. Esses pelinhos aí, ó. É muito pelinho, né? Pera aí, ah lá. Agora você consegue ver melhor. Toda a superfície da folha é coberta por esses filamentos pilosos, cobertos por mucilagem, o cemitério de insetos. Você pode ver que é toda a folha mesmo, olha. Não tem um espaço, não tem uma vírgula, entendeu? E é a partir daí que essas plantas fazem a sua digestão, tá? Algumas espécies, elas entortam a folha. Para que elas entortam a folha, Rafael? A folha fica torta, como o caso dessa cetus aqui, para evitar que o inseto, no caso que os nutrientes, saiam de cima da folha quando chove. Tá? Essa planta aqui ela é preparada para isso. Tá? Essa cetus aqui é uma planta que é preparada para isso. Então, se chover, o insetinho não cai daí. Outro princípio as folhas são dobradas para aumentar a absorção, tá? Então, ela se enrola em torno do inseto. Ela não faz isso comumente. Geralmente, essa parte aqui é mais para evitar que os nutrientes caiam das folhas. Beleza, galera? Bom, tá aí mais um vídeo legal sobre plantas carnívoras. Nesse caso, falando sobre as pinguículas delicadas e mortais. Parte 2. Ai, que mula, apertei o botão de excluir e perdi o vídeo. Bom, galera, sobre variedades de pinguículas e tudo mais, entre em contato com os nossos fornecedores que eu já disse aí. Vai lá com o Valdemar, pergunta para ele. Vai lá com o Gino do plantascarnívoras.com.br, pergunta para ele. Tá? Tira suas dúvidas, compra a pinguícula que é baratinho, tá? Uma gigante dessa aqui deve custar uns 15 reais, né? Essas aqui que são mais caras, 30 reais, tá? Montezumai, Tina também deve custar uns 30 reais, Afrodite também, dá uma olhada lá que você vai gostar muito, tá bom, galera? Beleza? Bom, pessoal, espero que eu tenha falado tudo. Eu não esqueci de nada. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, dá um joinha, tá bom? Se você não gosta de vídeo curto, de vídeo longo, eu não tô nem aí. Eu vou continuar fazendo vídeo, tá bom? Deixa seu like no nosso canal. Se você gostou muito, compartilha na sua página do Facebook, tá? Se você gostou mais ainda, siga a gente no Instagram. No Instagram é @Universo das Carnívoras e no Facebook é Colecionador de Carnívoras. Tudo bem, pessoal? Bom, vou deixar lá embaixo do vídeo, aqui embaixo, dá o like, não esquece de dar o like. Os nossos fornecedores, se você quiser comprar aí mais substratos, beleza? Entre em contato com eles, tranquilo? Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Eu vou cuidar da minha voz e dar o castigo pra Mel agora. Até a próxima. Mel, vem aqui. Você vai ficar de castigo. Papai mandou, papai falou e agora você vai ter que me obedecer.